Aula de Físico-Química Experimental 1, prática de diagrama de fases de sólidos líquidos, ureia para nitrofenol. Para a aula de hoje nós utilizaremos este setup que vocês estão vendo aí, que consiste no uso de um aparelho digital de medidas de ponto de fusão. Nós temos aí também as amostras, né, de 1 até 13. Estas amostras contêm o paranitrofenol, a ureia pura, né, paranitrofenol puro, e as misturas destes dois nas proporções que vocês têm aí na tabela de vocês, certo? O que nós iremos fazer hoje então é medir o ponto de fusão de cada uma dessas amostras, indo de ureia pura até paranitrofenol puro, né? E também é importante a gente considerar que nas medidas nós devemos anotar para cada amostra duas temperaturas, né? A temperatura de degelo e a temperatura do ponto de fusão. A temperatura de degelo vocês vão observar que é quando começa o processo de fusão, quando alguns grãos menores já começam a liquefazer. A superfície dos grãos então vão liquefazendo. E o ponto de fusão é quando todos os grãos presentes, quando todo o sólido está finalmente liquefeito, né? Quando então a gente tem a fusão completa do material. Nós tomaremos nota então destas duas temperaturas para cada uma destas amostras. O Rodolfo vai mostrar para a gente aí, né? Nós vamos precisar de lamínulas de vidro, né, nas quais a gente vai depositar alguns grãos dos sólidos destas misturas. Muito bem. Antes da gente depositar os grãos, vamos entender um pouquinho como é que mexe, como é que opera o equipamento em questão, né? Esse equipamento, ele vai... Então a gente iniciou ele aí, né? Esse cano na frente que você vê aí com uma curva é uma luz, né? Então depois nós vamos observar na gravação, na próxima, o filme por cima. Esta luz é para facilitar a sua visão, para clarear a região onde vai ocorrer a fusão da amostra. Para a gente observar de perto isso e ter uma melhor definição, nós vamos fazer uso de uma lupa. Vejam que essa lupa você pode movimentá-la e colocá-la aí numa posição confortável que possa, onde você possa observar o fenômeno. Muito bem, e aí a gente vai iniciar a medida depois que tudo isso estiver pronto. Antes de iniciarmos o aquecimento, é importante a gente colocar, né, ou a gente deve colocar o pó, a amostra em questão, nas lamínulas, que é o que o Rodolfo vai fazer agora. Não há necessidade de colocarmos muitos grãos, né? A gente tem que colocar uma quantidade razoável, que seja suficiente de ser observada com a lupa. Muito bem. Agora que ele tem que retirar a tampa protetora, eu quero chamar a atenção de vocês para essa tampa protetora. Ele vai colocar lá a lamínula contendo o pó, né, no meio da base aquecedora. E agora, né, depois que ele posicionar a lamínula corretamente no meio da base aquecedora, ele vai utilizar novamente essa tampa. E qual é a função dessa tampa? O Rodolfo vai mostrar a tampa antes para a gente. Vejam que ela tem um furo aí, né, na forma de um C, e é onde a gente vai observar a fusão. E essa placa de cima é uma forma de proteger aí a perda de calor da base aquecedora muito rapidamente, de tal forma que a gente tenha uma região onde a gente possa observar e o calor seja mantido aí lentamente, controlando a perda dele, para que isso não aconteça de forma rápida. Então, feito ali, colocado o pó, aí a gente vai colocar a lupa, vamos colocar a lupa numa posição correta, e aí nós vamos iniciar o aquecimento. Nós temos dois botões. Para cima, uma vez inicia o aquecimento. Então vocês vão ver lá, a temperatura está em 43,7 graus Celsius. É extremamente importante também controlarmos a taxa de aquecimento. Esse último botão à direita, a gente vai mudar a taxa de aquecimento. Veja que ele vai mudar mais uma vez. Ele foi para 1,5, mais uma vez, 2, 2,5 e ele vai até 30. E o mínimo é 1. O que é essa taxa de aquecimento? Como o próprio nome sugere, é a velocidade com que a placa onde está a amostra será aquecida. Então nós deixamos, agora está em 3,5 graus Celsius por minuto. Vamos confirmar. 5, nós podemos, como nós estamos longe do ponto de fusão, nós podemos aquecer o sistema de forma mais rápida, podemos usar uma taxa de aquecimento maior.
O Rodolfo vai colocar em torno de 10 graus Celsius por minuto. Pronto. Muito bem. Nós, conhecendo o sistema e mais ou menos sabemos aonde que a gente espera a fusão, quando tiver aí chegando a 5 graus Celsius ou 7 graus Celsius antes deste ponto, a gente pode diminuir essa taxa de aquecimento para a mais lenta possível, de tal forma que a base aquecedora não aqueça rapidamente e a gente então perca o ponto de degelo e o ponto de fusão. Então aí, a hora que a gente estiver chegando na região de ponto de fusão, é importante que esse aquecimento seja o mais brando possível para que a gente possa visualizar através da lupa o ponto de degelo e o ponto de fusão. A amostra em questão é a amostra do paranidofenol puro. Então o Rodolfo aumentou a taxa de aquecimento para o máximo do equipamento, 30 graus Celsius, para que a gente chegue o mais próximo possível. Mas quando a gente estiver ali por 95, 90, a gente vai diminuir essa taxa de aquecimento. Muito bem, o Rodolfo vai diminuir a taxa de aquecimento agora para 1 grau Celsius por minuto. A temperatura está em 104,2. O Rodolfo está posicionando a lupa então já para ele poder observar. A temperatura está em 104,5, 104,8, 104,7. Vamos aumentar agora um pouquinho para 2,5 a taxa de aquecimento, 4.
Rodolfo colocou a taxa de aquecimento em 5 graus Celsius por minuto. A temperatura está em 108 graus Celsius. Nesse momento, o Rodolfo diminui a taxa de aquecimento para 1, para que a gente possa perceber a transição da forma mais lenta possível. Aí. Rodolfo está avistando apenas um cristal sem completa fusão. E nesse momento, então, a gente teve a total fusão na temperatura de 113 graus Celsius para a amostra de paranitro-fenol puro. Nesse momento, então, agora ele vai desligar o aquecimento com um toque para cima e com um toque para baixo. Ele vai iniciar o resfriamento. Tá? O equipamento possui um cooler, né, uma ventoinha, para acelerar um pouco esse resfriamento, para que a gente possa colocar a próxima amostra, sem correr o risco de já colocar essa amostra próxima ao seu ponto de fusão. Muito bem. Então, feito isso, agora a gente vai desligar o equipamento, vamos retirar a placa protetora e limpar ali a base, retirar a lamínula para limparmos a base e dar sequência nas medidas, né? Nós vamos agora fazer a medida do próximo ponto, usando uma câmera de zoom, para que vocês também possam ver quando identificar o ponto de degelo e o ponto de fusão. Muito bem, esta aí é a amostra 3, né, que contém uma mistura de 0,160 gramas de ureia com 3,415 gramas de paranitrofenol. A temperatura está em 75 graus Celsius e a taxa de aquecimento em 10 graus Celsius por minuto. Nós iremos nesta velocidade até mais ou menos 95 graus Celsius, quando então diminuiremos para 1 grau Celsius por minuto. (80 graus Celsius). (84 graus Celsius).
A temperatura está em 89 graus Celsius. Noventa e 96,7 graus Celsius. A temperatura está em 97 graus Celsius. 97,5 graus Celsius. 97,7 graus Celsius. 98,1 graus Celsius. 99,1 graus Celsius.
99,7 graus Celsius. Cem graus Celsius. Agora ele está em 100,7 graus Celsius. Cento e 4,5 graus Celsius.